Não, pode deletar. Tá bom? Bom, então cristalização tá aí. Metamorfismo, alteração da estrutura da rocha devido à elevação ou diminuição das condições de temperatura e pressão. Origina as rochas metamórficas. Ok? Erosão, processo de desgaste e fragmentação das rochas pré-existentes pela força da água e dos ventos. Pode ocorrer em todos os tipos de rocha. Diagênese, compactação e cimentação dos sedimentos que produzem as rochas sedimentares. Certinho? Liguem as câmeras, por favor, Sofia, Pedro Otávio, Nicolas, Gustavo, Giovana, Dante, João, Vinícius. Vinícius tá tudo, não precisa, Gabriel. Gabriel também está com dificuldade. Vinícius, Gabriel. A minha tá ligada. Ok. Ah, tá, João. Desculpa. É porque você entra duplicado, né? Ok, moçadinha? Vou deixar aí no WhatsApp para vocês colocarem depois e corrigir, tá? Porque eu vou aproveitar para dar uma agilizada para dar tempo da nossa aula com a Yukari amanhã. Certo? Aula com a Yukari? Uai. Ela ainda falou. Nossa aula amanhã vai ser aula de inglês e geografia ao mesmo tempo. Em que vai estudar? Surpresa. Tararam. Ok? Bora lá, galerinha. Nós lemos a página 9, lemos a página 10, vamos para a página 11. Falar sobre os agentes internos. O que a palavra interno te lembra? Dentro. Ah, obrigada, dentro, né? Então a gente vai falar de coisas que acontecem dentro da... Terra. Obrigada, Terra. João, isso mesmo. Então, olha só, podem grifar esse parágrafo todo. Página 11. O relevo é criado pela ação dos agentes internos, que a gente chama também de endógenos, e modelado pela ação dos agentes externos, que a gente também chama de exógenos, que atuam sobre as rochas. Os agentes externos estão relacionados aos movimentos das placas e aos fenômenos do interior da Terra. Os principais agentes internos são tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. O que significa isso? Lembra que a gente falou que a Terra é como se fosse um ovo cozido e que a gente trinca a casca? Não é isso? Cada trinca, cada pedacinho da casca vai ser uma placa tectônica. E aquelas placas tectônicas, como a gente falou, elas ficam boiando em cima da clara, que nem no ovo, em cima do manto, na verdade, certo? Esse movimento e o movimento todo que acontece no manto, lá dentro da Terra, vai fazer com que essas placas se mexam e aconteça um monte de coisa, certo? Que monte de coisa é esse? São essas três coisas. Tectonismo, o que a palavra tectonismo te lembra? Qual outra palavra? Tectônica? Placas tectônicas, então tem a ver com essas placas aí, beleza? Acontece também o vulcanismo. O que essa palavra vulcanismo te lembra? Vulcão. Ótimo. E abalo sísmico. O que é abalo? Quando a gente fala, eu estou abalada. Desgaste. Hã? Desgaste. Não entendi. Quebrar. Desgaste. Desgaste, quebrar. Abalo é quando tem alguma coisa fora do lugar, não é isso, gente? Por exemplo, meu dente está abalado, tô com uma dor nele, sentindo alguma coisa diferente. Aí eu estou abalada, porque aconteceu alguma coisa que mexeu comigo, não é isso? Certo? Então, ok, nós já entendemos mais ou menos o que significa cada uma dessas palavras. Nós vamos falar agora a respeito dos limites das placas tectônicas, do tectonismo, ok? Olha aí, a superfície terrestre, visível aos nossos olhos, é resultado de processos que ocorrem no interior da Terra e que criam as formas de relevo. Grifem o que eu vou ler agora. As placas tectônicas se movem de forma independente e deslizam em razão das correntes de convecção existentes no manto. É preciso ter em mente que os limites ou bordas de placas apresentam-se como faixas de instabilidade tectônica, devido às forças horizontais que os empurram, provocando deformação nessas áreas, onde estão concentrados os vulcões e grande parte dos mais intensos terremotos. Podem grifar até terremotos.
Pulamos o parágrafo seguinte e vamos para o outro. O Brasil se encontra na região central, pode grifar, central de uma placa tectônica muito grande, a placa sul-americana. Porém, o nosso país não está isento de abalos sísmicos. Estes apenas são de menor intensidade e magnitude. Então, vamos pensar comigo. Nós temos uma placa tectônica que é uma casquinha do ovo, ok? Ela está junta de outra placa tectônica que também é uma casca do ovo, ok? Quando elas se encontram, elas se batem, isso aqui vai tremendo, vai? Principalmente onde encontrou. Olha aqui, uma placa tectônica e outra placa tectônica. Quando elas encontram, o que vai acontecer? Elas vão se modificar, não é isso? E aí, aqui no encontro delas, vai ter um tremor, vai ter um abalo, certo? Beleza. Agora, o que falou aí? Que o Brasil, ele não tem terremoto, não tem vulcão, a gente não sente essas coisas porque nós estamos no meio da placa tectônica. Como assim? Pensa comigo. Isso aqui é uma placa tectônica. Nós temos um país, que é essa borracha, aqui na beiradinha da placa tectônica, vocês estão vendo? Sim. Quando vem uma outra placa tectônica e bate, o que acontece com essa borracha? Ela mudou de lugar, não mudou? Uhum. Ela sentiu esse bater aqui, não sentiu? Sim. Ótimo. Agora, pensa que essa borracha está no meio dessa placa tectônica. É o Brasil, no meio da placa tectônica. Vem uma outra placa tectônica e choca com ela. O que aconteceu com a borracha? Nada. Nada. Então, o que acontece com o Brasil quando choca a placa tectônica? Nada. Porque ele está no meio da placa tectônica. Então, se a gente for pensar, nós temos até sorte, né? O Brasil, ele é um país que sofre muito com várias coisas, mas, graças a Deus, fenômenos naturais, a gente não passa tanto por isso. Porque a gente está no meio de uma placa tectônica. Então, a gente não sofre tanto com terremoto e com vulcão. Ok? Mas, tia, acontece de vez em quando de ter uns tremores de terra. Por exemplo, aqui em Uberlândia, semana passada teve, galerinha. Não no bairro que eu moro, mas num bairro afastado chamado Buritis, que eu nem sei onde que fica. Teve um tremor de terra lá, certo? E por que acontece isso? Vamos ler no parágrafo seguinte? Otávio, lê pra gente. Podem grifar, moçada. Porque então ocorre tremores no Brasil e em outras áreas intraplaca por causa de presença de falhas geológicas ou pela acomodação de camadas em áreas de relevo calcário, ou ainda porque são induzidos pela ação humana, por meio da construção de hidrelétricas, da extração do petróleo, das explosões subterrâneas, em pedreiras e minas, entre outras. Até aí, para vocês grifarem, certo? Os limites da placa tectônica. O que acontece? Esses abalos que a gente sente no Brasil, que teve aqui em Uberlândia, que tem muito lá em Montes Claros, é porque as placas estão se ajeitando. Ou tem uma falha, ou o relevo é calcário e ele acaba que se ajeita, certo? Mais ou menos quando a gente está no sofá e a gente quer mudar a posição, ficar mais ajeitado, confortável, e a gente faz esse movimento. Tá certo? Entenderam? Ok. Vocês grifaram, né? Nós vamos ver agora, então, na página 12, a respeito de como que esses movimentos dessas placas podem acontecer. Eles podem acontecer de diferentes formas, na verdade, de 3 formas. Eles podem acontecer com um choque de placas, quando um encontra com a outra. Eles podem ser movimentos que se afastam uma da outra, ou então ainda podem ser movimentos de ficar arrastando uma na outra. Uma vai para frente e a outra para trás, certo? Nós vamos ver isso em 3D. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente entender melhor, tá bom? E aí nós vamos explicando e grifando. Estão me vendo? Sim. E estão vendo as placas tectônicas do nosso planeta Terra? Aham. Estão? Essas linhas coloridas aqui, ó, é que mostram a separação de uma placa da outra. Então, olha aqui a placa sul-americana, que é a que nós estamos, certo? Ela é tudo isso aqui, ó. É o pedacinho da casca do ovo. A gente vai chamá-la de placa sul-americana. Olha o Brasil, como a gente está aqui, ó. Nós estamos realmente no meio da placa tectônica, ok? Por isso que a gente sente menos. Onde que vai sentir mais?
justamente aqui nesses limites, ok? A placa sul-americana, ela faz divisa com a placa africana, do lado de cá, com a placa de Nazca, do lado de cá, com a placa antártica aqui embaixo e uma outra menorzinha, com a placa das Caraíbas e a placa de Cocos. As mais importantes da gente saber são a placa de Nazca, a placa africana e a placa antártica, ok? Que são as maiores e mais importantes, tudo bem? Nós vamos ter, além dessas, a gente vai ter aqui também a placa do Pacífico, que é a placa do oceano. A gente vai ter aqui a placa australiana, a placa das Filipinas. Aqui a gente vai ter a placa euroasiática, a placa indiana e a placa arábica, ok? Não são só essas, vai ter um monte de plaquinha pequenininha também, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá vendo esse alaranjado aqui? Significa perigo sísmico. O que é um perigo sísmico? É que pode ter tremor, vulcão e tudo mais. Observa aqui para vocês verem, no Brasil, a gente não vê perigo sísmico, concorda? Certo? Agora, olha aqui nessa região. Olha essa região todinha. Nessa região tem um encontro de várias placas tectônicas, porque não são só essas grandes, são menores. E o Japão está aqui no meio. A gente chama essa região de Círculo de Fogo, justamente porque aqui nessa região é onde acontece a maior quantidade de vulcão e terremoto, por ser o ponto da Terra onde tem mais encontros de placas tectônicas. Certinho? Entenderam? Sim. Sim. Bom, como que acontece isso? Fala, quem está com dúvida? Então, os lugares que têm mais chance de acontecer um terremoto ou um vulcão são mais nas beiradas, tipo, Sim. onde se encontra? Sim, são nas beiradas das placas tectônicas, onde tem encontro de placas tectônicas, ok? O que eu queria falar para vocês? Isso tudo acontece porque o manto está em constante movimento, tá bom? Vamos entrar agora lá na Terra, vamos entrar. Então, entrando, a gente vê o que a gente viu aquele dia, certo? Em 3D no interior da Terra. Olha lá, aqui dá para ver direitinho a crosta, tá bom? E depois a parte do manto até aqui e aqui o núcleo. Tudo bem até aí? Beleza? Então, olha só. Nós vamos ver agora os principais movimentos das placas tectônicas. Essas aqui, antes da gente ver os movimentos, são as placas como se a gente pegasse o globo e abrisse. Então, aqui a gente vê a placa sul-americana. Tá vendo que quando eu clico nela, vou clicar nela, ó. Tá vendo que ela se movimenta pro lado da placa de Nazca? Tá vendo? Certo? Sim. E se afasta da placa africana. Então, aqui a placa sul-americana, ela vai de encontro com a placa de Nazca, ela vai bater uma frente à outra e vai se afastar da placa africana. Ok? A gente vê, então, que o Brasil está no meio da placa sul-americana, tá bom? E por isso não recebe os abalos sísmicos. Agora, vamos entender como é que acontecem esses movimentos. O primeiro que a gente vai ver é o que está na página 12. São os movimentos convergentes. Vocês estão vendo aqui o manto se mexendo? Estão vendo? Tô vendo. Então Sim. tá. Esse movimento aqui do manto faz com que as placas que estão em cima do manto também se movimentem. Então, olha lá, vamos na página 12, grifem aí para mim essa primeira frase. Movimento convergente corresponde ao movimento de colisão entre placas. Então, o movimento que a gente vai ver agora é quando uma placa tectônica bate com a outra, certo? Uma de frente da outra. Então, quando vocês grifarem aí, em frente ao movimento convergente, coloca as setinhas uma de frente para a outra. Ok? Então, olha lá. As regiões onde ocorre esse tipo de movimento são zonas de destruição de crosta, sendo por isso denominadas formas de contato destrutivo. Leia a seguir sobre os diferentes tipos de limites convergentes. A primeira forma que a gente vai ver é a colisão de duas placas oceânicas. Como assim de duas placas oceânicas? Quando a gente volta aqui, ó, na placa oceânicas aqui, você tá vendo que essa placa de Nazca aqui só tem oceano? Sim. Tá vendo que essa placa do Pacífico também só oceano, não tem nada de continente? Então nós vamos ver quando essas duas placas, elas se encontram, uma placa de oceano com outra placa de oceano.
o que acontece com elas, ok? Vamos ver então. Colisão de placas oceânicas. A gente tem aqui do lado esquerdo uma placa oceânica e aqui também uma placa oceânica. Quando essa placa da esquerda choca com a da direita, ela é mais leve. O que vai acontecer? Ela vai afundar para baixo da outra, ok? Quando ela afunda para baixo de outra, as rochas que estão aqui no fundo do oceano vão entrar no manto e vão acabar derretendo por causa do calor do manto, certo? Quando derrete, o manto vai aumentar. Vocês concordam comigo? A quantidade de manto? Como aumenta, esse manto vai ter que sair por algum lugar. O que vai acontecer? Ele vai sair por algum lugar e vai formar terra quando encontra com a superfície mais fria, formando ilhas vulcânicas no meio do oceano. Então, essas ilhas de vulcão, tá vendo o manto saindo aqui pelo vulcão? Certo? É o manto que se converteu aqui, a rocha que se converteu em manto. E vão formar as ilhas oceânicas, certo? Então, olha lá. Grifem aí na página 12. Colisão de duas placas oceânicas. A placa mais densa mergulha sob a mais leve. Nesse limite, ocorre a formação de fossas oceânicas e de arcos de ilhas vulcânicas. É o que a gente viu aqui. E nesse canto aqui, no meio do oceano, onde as duas placas se encontraram, vão formar as fossas, grandes buracos dentro do oceano. Ok? Essas áreas a gente vai sentir bastante terremoto e também vulcão. No caso aqui, a gente vai encontrar até tsunami, porque esse tremor de terra aqui no interior do oceano vai fazer com que ocorram os tsunamis. Entenderam? Por isso que no Japão tem Entendi. tudo isso. Por isso que no Japão tem, mas não porque lá, quando a gente olha no Japão, lá vai ter tudo quanto é tipo de encontro de placa que você pensar. Opa! Que está aqui nessa região. Vai ter encontro de placa oceânica, vai ter encontro de placa continental com oceânica, vai ter encontro de placa continental. Então, tudo vai acontecer ali. Tá bom? Entenderam, então, o encontro de duas placas oceânicas? Sim. Diga, quem falou tia? Eu já vi muito em filme que, tipo assim, no meio da água meio que causa um redemoinho. Aí os navios naufragam. Ele também é causado por causa do movimento das placas Das placas tectônicas? tectônicas, sim. Tá bom? Geralmente são esses tipos de fossa que acontece que acaba fazendo isso. Ok? Continuando aí, ó, colisão de uma placa oceânica com uma placa continental. Então, vamos mudar aqui, ó, placa oceânica com uma placa continental. Qual o exemplo que a gente pode pegar? Vamos voltar lá no nosso mapa. A gente pode pegar a de Nazca, que é oceânica, com a nossa placa, a placa sul-americana, certo? Aqui na beiradinha do continente sul-americano, qual país que a gente tem, vocês sabem? É o Chile. O Chile, fininho aqui, não é estreito, é o Chile. A gente vai ter muitos fenômenos do tipo vulcão e terremoto no Chile. Nós vamos entender por quê. Olha como que acontece esse movimento de uma placa oceânica com uma continental. A oceânica é essa daqui, que é a de Nazca, e a continental, tá vendo que é continente, ó? É essa daqui, que é a placa sul-americana. Quando essas duas placas se chocam, vai formar também aqui no oceano uma fossa oceânica, que nem lá no outro movimento. E vai acontecer a mesma coisa. Uma placa vai descer, ela vai se derreter, formar manto, e esse manto vai ter que sair, concordam? Concordo. Ótimo. Mas como que vai ser essa saída? Essa saída, por ter muito continente, eu vou começar de novo, presta atenção como é que tá. A terra estava baixa. Como vai pressionando, o que vai acontecer com esse relevo aqui? Ele vai aumentar e vai chegar a formar, olha lá, grandes cadeias montanhosas. Olha como são grandes que chegou até a ter neve. Tá vendo? Então, lá no Chile, por exemplo, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é justamente o que está mostrando no desenho aqui para vocês. A Cordilheira dos Andes, ela é tão alta daquele jeito que ela ainda está em processo construtivo, porque tudo isso que acontece no interior da Terra é um processo de construção do relevo. Então, ela ainda está aumentando o seu tamanho, a Cordilheira dos Andes. E por isso que acontecem tremores e também atividade vulcânica. Então, grifem aí para mim. Colisão de uma placa oceânica com uma placa continental. A placa oceânica
mergulha na linha de baixo, mergulha sob a placa continental. Então, a placa oceânica mergulha na placa continental, movimento chamado subducção. Esses limites, eles estão atrelados à formação de cadeias montanhosas, que são os dobramentos modernos. Por que é moderno? Porque está sendo feito agora, vocês concordam comigo? Ela está crescendo aos poucos, então ela está sendo feita agora, essas cadeias montanhosas. E também de fossas oceânicas, que são essas aqui no oceano, e de terremotos. Entenderam? Sim. Certo? Professora, Fala. Sim. eu preciso ir ao banheiro, eu posso? Pode, vai rapidinho, porque senão você vai perder aqui. Grifaram? Sim. Sim? Sim. Gente, eu vou cancelar essa reunião e vou abrir outra, pode ser? Porque a gente só tem mais 5 minutos Ok. e a gente tem muita aula ainda. Ok. Pode ser? Não, vamos Sim. fazer o seguinte, vamos continuar e depois a gente só grifa. Grife e vocês corrigem a tarefa de casa. 5 minutos vai dar quanto? 9h24, tá bom? Vamos lá para a página 12 ainda. Colisão de duas placas continentais. Como assim duas placas continentais? Agora nós vamos pegar o encontro de duas placas que tem continente. Então, olha essa placa africana aqui com a placa euroasiática. Continente em cima e continente embaixo, certo? Vamos ver o que acontece quando são duas placas com continente. O que vocês acham que acontece quando é duas placas de continente? Pensa comigo, gente. Um continente do lado de cá e um continente do lado de cá. Imagina terra de um lado e terra do outro. É muito forte esse batuque aí, não é? Sim. Certo? Olha só o que acontece. Colisão de duas placas continentais. Nesse limite não ocorre a subducção. O que acontece nessas áreas é um cavalgamento. O que vai acontecer, moçada, é mais ou menos o seguinte. Uma placa com a outra, elas vão levantar. Se levanta, vai formar o quê? Um tsunami. Não, tsunami, a gente não tem água, a gente só tem continente. Montanha. Terremoto. Montanhas, terremotos, mas o principal é o relevo que vai ser formado, que são montanhas, ok? São o que acontece. Olha lá. O que acontece nessas áreas, podem grifar, é um cavalgamento, é um movimento de subida na qual a placa mais leve se eleva sobre a mais pesada que mergulha, da placa mais jovem sobre a mais antiga. Então, vocês estão vendo que essa dobra aqui, essa aqui, ela subiu em cima dessa, Sim. certo? Então, olha lá, Sim. vamos ver de novo. Ó, a pressão vai fazendo com que levanta e essa cadeia aqui, ó, olha só, viu que o movimento dela fez com que ela viesse para cima dessa? Ó, ela tá vindo para cima, certo? E aí, o que está acontecendo quando ela vem para cima? Formando montanhas. Então, eu vou perguntar um negócio para vocês. No Brasil, tem montanha? Sim. Não. 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 Não tem montanha, justamente porque nós estamos no meio da placa tectônica. O relevo mais alto que tem no Brasil, na verdade, são morros. São essas montanhas que foram desgastadas. Os morros da gente são bem baixos, se for comparados às montanhas que tem, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes. Aqui nessa região, por exemplo, a gente vai ter de exemplo na página 13 as cordilheiras do Himalaia, ok? Que são as mais altas que tem, justamente por causa desse cavalgamento de placas. Então, vamos lá na página 13 e vamos grifar. Professora. Só um minutinho que eu já vou tirar as dúvidas. Deixa eu só falar o que vocês vão grifar na página 13. No primeiro parágrafo, em razão das placas continentais serem mais quebradiças que as oceânicas, os terremotos que ocorrem nessas áreas são bastante violentos. Esses limites, além de atrelados à ocorrência de terremotos, estão associados à formação de cadeias montanhosas, conhecidas como dobramentos modernos. Podem grifar tudo. Quem tem dúvida? Eu. Fala, Otávio. No Brasil tem depressão? Tem. Tem depressão. Depressão e planalto. E planície. A única relevo que não vai ter é montanha. Diga. Aquele Monte Everest deve ter sido um estrondo.
Com Então, tem uma certeza, com certeza, você imagina. E ele ainda está em crescimento. Então, toda vez, é lógico, Dante, que não é de um dia para o outro. Chocou, e já formou montanha. Ela é aos poucos. Ela ainda está em formação, tá certo? Então, aos poucos, ela ainda está em crescimento. Ao contrário, gente, vai encerrar. Eu vou tirar a foto para vocês do que vocês precisam grifar na página 13 e na página 14. E aí vocês continuam fazendo isso lá pelo WhatsApp, vou enviar para vocês. E aí vocês podem ir pro recreio, ok? Ok. Não esqueçam de Ok. trazer recortado o vulcão amanhã, tá bom? Beijos, Tá fiquem bom. com Deus e até amanhã. Tchau, Até você amanhã. também. Tchau, tia.